Jour de commémoration au club de supporters de l'équipe du Santos, Torcida Jovem. 50 ans qu'il vibre pour l'équipe qui a vu évoluer le roi Pelé et qui a vu démarrer Neymar. Pour l'occasion, des joueurs de toutes les époques sont présents et tous reconnaissent l'importance des supporters dans leur carrière. Eu acho que, na verdade, o torcedor, ele, na verdade, é a alma do futebol, para nós, né? Eu que estive lá dentro, sei como é que funciona. Eu sei tanto como que é jogar com o estádio vazio, jogar com o estádio cheio. Dans ce club, on apprend l'art de supporter une équipe, l'art d'animer les 90 minutes d'un match de foot. On apprend à fabriquer et à faire vibrer des drapeaux de plus de 10 kilos. Et on se prépare toute l'année pour le défilé du carnaval. Le club de supporters du Santos, comme la plupart des clubs de São Paulo, possède son école de samba, ce qui le rend encore plus puissant et prestigieux. Et c'est autour de ces commémorations que certains des joueurs qui ont fait partie de la Dream Team du roi Pelé se sont réunis. Ils ne s'étaient pas revus depuis des années. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé et Pepe. On les appelait les chevaliers de l'attaque de rêve dans les années 60. Ces 5 chevaliers vont faire la réputation de Santos à travers le monde. Coutinho est décédé et Pelé et Pepe sont très fatigués, mais Dorval et Mengalvio sont là. Ainsi que d'autres joueurs qui ont marqué l'histoire du Santos et qui sont reconnaissants de l'amour des supporters. É uma nação fantástica. Quanto mais a torcida se manifesta em empolgação, em alegria, fazendo com que a nação do clube se torne mais alegre, é um negócio fantástico. Então eu acho que a gente tem que valorizar a torcida. O ruim é só quando tem problema de violência. O torcedor, por exemplo, na nossa época, ele era exigente, mas não tão quanto são hoje. Porque na nossa época é como se você vai a um teatro, você quer ver uma boa peça. Se não lhe agrada, você vai. O jogador é a mesma coisa. Você não gostou do time, você vai. Mas partir para agressão, outras coisas que invadir CT, isso não existe. Isso daí é pessoas de QI bem